Hoje nós vamos falar sobre a mulher vestida de escarlate e a besta. Antes de falar sobre isso, não tem como falar sobre isso se a gente não falar sobre o esplendor nu de Nuit, que é algo satânico. Nuit é uma igreja aberta por Satanás para desvirtuar pessoas que gostariam de servir a Deus. Chama Nu de Nuits. Então a pessoa acha que está numa igreja verdadeira, porém ela está servindo a Satanás, porque o que é ensinado não é a palavra. E a pessoa se encontra nu perante Deus. Lembra o que diz Apocalipse sobre a igreja de Laodiceia? Porque esse já é um período de Laodiceia. Você acha que você é rico, que você é abastado, mas você é cego, miserável, não é? Tem várias coisas e nu. E nós não podemos se encontrar nu perante o Senhor. Nu significa que as pessoas não estão revestidas de Deus através do Espírito Santo. Então precisamos tomar cuidado com essa igreja que nós vamos estudar hoje, porque existe um espírito do esplendor nu de noite, que quer deixar as pessoas nu perante o Senhor, sem a cobertura do Espírito. Essa igreja, ela é aberta, o início dela se dá na Igreja Católica Romana, mas isso não significa que é só ela. Todas as igrejas protestantes, evangélicas, que abraçaram alguma parte do satanismo e levaram para dentro da igreja, elas já fazem parte também desse pacote, porque descendem dela, já foram absorvidas por ela. Já fazem parte desse ensino de noite que deixa as pessoas nu perante o Senhor. Vamos ver o que diz a lei do satanismo. Antes de eu ler, eu quero falar uma coisa que diz as escrituras do nosso Senhor. Pedro falou para ele assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus olhou para ele e falou assim: e tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e o inferno não prevalecerá contra ela. O que ele quis dizer? Que em Pedro ele edificaria a igreja? Não. Sobre a revelação que Pedro teve, que Jesus é o Filho do Deus vivo, ressurreição. É sobre isso. As pessoas que creem que Jesus ressuscitou e que obedecem Jesus, são essas pessoas que vão ter as revelações, são essas as pessoas que são a igreja do Senhor, e são essas as pessoas que o inferno não prevalecerão contra elas. Agora, dá uma olhada o que diz eles. Eles sabem mentir como ninguém, eles sabem pegar as partes chaves e deturpar ao máximo. Lembra da passagem? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sobre esta revelação, eu edificarei minha igreja. Mas eles tiraram os olhos das pessoas da revelação de que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, e abaixou os olhos das pessoas para que elas olhassem Pedro, um mortal. E eles falam: Pedro é o apóstolo que abriu a igreja de Roma. Eles amam fazer isso. Eles adoram homens. E eles trazem as pessoas para adorar homens. Adorando Pedro, adorando Maria, adorando qualquer pessoa. Vamos ler. Agora vós sabeis que o sacerdote e apóstolo escolhido do espaço infinito, que é aquele 8 deitado do satanismo, é o príncipe sacerdote, a besta, com B maiúsculo. Então, quem é realmente o sacerdote e apóstolo da igreja romana? Eles sabem que não é Pedro. Eles sabem que é a besta. E na sua mulher é a igreja, tá? Aqui é a igreja mentirosa. E na sua mulher, na igreja da besta, chamada a mulher escarlate, todo o poder é concedido. O poder de quem? O poder de Satanás. Eles deverão, essa igreja, eles deverão reunir minhas crianças, as crianças de Satanás, em sua congregação. Eles deverão trazer a glória das estrelas,
para os corações dos homens. Vocês sabem que as estrelas, elas são uma referência às pessoas? As estrelas, elas são referência a pessoas. Tem estrelas do céu, que são os homens do Senhor, e as estrelas caídas, que é uma referência aos homens que não são do Senhor. E o que está falando aqui, olha, eles deverão trazer a glória das estrelas, a glória das pessoas, para os corações dos homens. Adoração a homens, adoração a ídolos, adoração a imagens, não é? Ai, nossa, como eles são maus. Sim, eles são maus. Mas existe adoração a homens também nas igrejas evangélicas, viu? Dá uma olhadinha nos banners que eles penduram aí, falando que é honra. Isso é glória dos homens. Dá uma olhada aí, se Deus não manda você fazer alguma coisa e você vai obedecer líderes que manda você fazer outra, tá? Isso é a mesma coisa, você está buscando glória de homens. E Jesus fala assim, eu vou ler para você o que Jesus fala sobre glória. Vamos supor que seja só honra mesmo. João 5,4,4 diz assim, como podeis vós crer recebendo honra uns dos outros e não buscando a honra que vem só de Deus? O que é honra que vem só de Deus? Deus manda você fazer, você faz. Mas tem pessoas que Deus manda fazer e vai perguntar para líder. Vocês não podem crer. 1 Tessalonicenses 2,6. E não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, ser-vos pesados. E por aí vai. E quando a gente se reúne com irmãos para orar em prol de uma resposta do Senhor, quando a gente se une com o irmão para orar em prol de uma resposta do Senhor, a resposta tem que vir assim. E pareceu bem a nós e ao Espírito. E não uma pessoa falou e a gente recebeu. E pareceu bem a nós e ao Espírito. Então fazemos. Embora nós estejamos no período de Laodiceia e as igrejas estão assim em uma grande Babilônia, né? Uma grande Babilônia, existe a mãe das meretrizes. Porque uma igreja que se diz do Senhor e não é do Senhor, ela é uma meretriz. Nós somos noiva de Cristo. Se você está traindo o seu noivo, você é uma meretriz, não é? Mas existe uma mãe das meretrizes da grande Babilônia, que é a Igreja Católica Romana. Vamos ver um pouquinho sobre ela? E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro, cheio das abominações e da imundícia da sua fornicação. Apocalipse 17:4. E levou-me em espírito a um deserto e vi uma mulher assentada sob uma besta de cor escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Apocalipse 17:3. Somos servos do Senhor, somos filhos de Deus enquanto obedecemos Ele, e seremos filhos de Deus para sempre se permanecemos até o fim. E seremos, futuro, reis e sacerdotes nessa terra. Mas muitos acham que já são reis e sacerdotes agora. Essas pessoas estão assim embriagadas com o ensino dessa igreja que deixa as pessoas nu perante o Senhor. Se arrependa e se coloque no seu lugar de servo. Eu vou ler para vocês um juízo, tá? Em Apocalipse 17:1. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas. Muitas águas são nações, línguas, são as pessoas que querem esse ensinamento. Com quem se prostituíram? Quem? Os reis da terra. Então, você é rei dessa terra agora? Você está se prostituindo com ela. E com o vinho da sua devassidão
foi que se embriagaram os que habitam sobre a terra. No próximo vídeo eu vou estar falando sobre os chifres, sobre as 7 cabeças, sobre Salomão e sobre a maçonaria. Até amanhã.